E eu iniciar a gravação. A gente clica aqui. Sobre o tema relacionado com o mal de cada dia. Na semana passada, Wilson fez duas perguntas relacionadas com o mal. Uma delas, uma pergunta mais conectada com a maldade humana, né? Perguntou a questão, por exemplo, dos ditadores, né? Que existem e que trazem toda a aflição aí para o povo. Ele também perguntou a respeito de, por exemplo, uma criança que nasce com alguma deficiência, né? E imagina, né? Como é viver com uma situação como essa. Foram essas duas perguntas, né? Foi. Exatamente essa ideia, né? E era bem no finalzinho, e como são perguntas bem complexas, então eu preferia pegar a aula de hoje para a gente falar desse tema, porque não é um tema simples e não adianta tentar responder uma coisa complexa em 1 minuto. Vai ser uma resposta muito rápida, muito rasa. Certo, Marquinhos? Então vamos pensar um pouco mais a respeito. Acho que, como a pergunta é complexa, talvez a resposta não agrade. Então a gente também tem que estar aberto à possibilidade de que uma coisa dessa aconteça. Você vai ouvir uma resposta e fala assim, mas eu não sei se é isso mesmo. Tá? Mas antes, vamos pegar alguns versículos na Bíblia. E eu vou pegar aqui, jogar para cá, para vocês verem na tela. Separei um versículo aqui bastante conhecido, tá? Em Mateus, Mateus capítulo 6. Jesus falando. Tá? Deixa eu ver se é isso mesmo. 6:31. Tá? Nós vamos fazer uma extrapolação. Então nós vamos pegar um versículo e tentar levar esse versículo para um contexto mais amplo, um contexto mais aberto. Versículo 31. Tá aí na tela, Marquinhos? Portanto, não se preocupem dizendo o que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã terá os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Né? E a gente vê que mal é mal com L. Né? Em algumas traduções, esse mal vai aparecer aí como basta cada dia as suas próprias preocupações, suas questões. Mas o fato é que Jesus, quando estava nos ensinando, ele queria que seus seguidores, nós, a igreja, entendêssemos que esta vida que nós estamos aqui, ela tem um problema. E esse problema começou no Jardim do Éden, quando o pecado entrou no mundo. Se nós olharmos a criação ela foi feita para ser boa. Deus criou as coisas boas, tanto que quando você lê o primeiro capítulo de Gênesis, a gente vê nessa obra da criação, versículos terminando, e viu Deus que aquilo era bom. Então, se originalmente as coisas eram boas, porque Deus criou dessa forma, o que trouxe problema para nós não é o plano original que Deus fez, porque esse plano era bom. Mas a partir do momento que o pecado entrou, as coisas saíram desse plano original.
Em algumas literaturas teológicas, a gente vê menções dizendo que o pecado é um problema cósmico. O que isso significa? Que é um problema que distorceu a realidade original que Deus tinha construído lá no início da criação. O pecado trouxe, né, essa distorção. Então, quando Deus criou todas as coisas, ele criou bom, tudo certinho, tudo perfeito. O pecado distorceu essas coisas. E a gente vê que saindo do jardim do Éden para frente, né, toda a história da humanidade tem como causa raiz dos males o pecado. Então, onde tem pecado, não pode ter coisa boa, porque o pecado ele é um problema cósmico, é um problema que distorce as coisas que Deus tinha proposto. Então, o que Jesus estava querendo que nós, como discípulos, seguidores, entendêssemos é que o pecado é uma raiz que causa as principais maldades que a gente vê na natureza humana. Deus não criou o homem para ser mau. Deus não criou o homem para ser mau. Mas o pecado, ele nos leva a construir, a criar os sentimentos mais horrorosos que a gente pode existir. Tá? Tanto que é a presença do Espírito Santo de Deus na vida de uma pessoa que faz com que essa inclinação para o pecado deixasse de agir na nossa vida, porque você sabe quem você era antes do Espírito de Deus entrar, habitar em você, e quem você é hoje. Se eu continuo sendo exatamente a mesma pessoa, então eu não estou dando o espaço para o Espírito Santo agir e me transformar, porque a obra do Espírito na nossa vida é aquilo que a gente reconhece como fruto do Espírito Santo. E o fruto é o resultado de uma vida que é conduzida, orientada pelo Espírito, que é a fé, amor, mansidão, domínio próprio, longanimidade, benignidade, paz, alegria, né? Aquilo que a gente vê lá em Gálatas. Antes de falar do Espírito, do fruto do Espírito, o mesmo texto fala das obras da carne. Né? Vocês conhecem o texto. Vamos abrir aqui rapidamente para a gente recapitular. Então, em Gálatas, um pouquinho mais para frente. Já aí o apóstolo Paulo mencionando. Capítulo 5, né? Vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne, porque a carne luta contra o Espírito. E aí você vê que o Espírito aqui está com a letra maiúscula. Então está falando do Espírito humano, falando do Espírito de Deus. E o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. E a lei aqui não é a lei de Moisés, é a lei do pecado. É aquela lei que diz, olha, você vai fazer o que é mal porque está na tua natureza, você cultiva isso de alguma forma, né? E aí, para ilustrar o que seria essa lei, né, essa condição espiritual, vamos assim dizer, o apóstolo então enumera o que a gente chama de obras da carne. Então, imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas. Quer dizer, a lista não teria fim se a gente quisesse aqui. Podia sair falando o que bem entendesse. Então, a maldade humana, a raiz da maldade humana, não vem de nenhum propósito que Deus tinha estabelecido. Porque ele não criou o ser humano assim.
Mas a partir do momento que o ser humano entra na lei do pecado, né, na condição espiritual proporcionada para o pecado, a maldade aflora. A pessoa dá vazão para fazer aquilo que ela quer fazer. Não quer dizer que a pessoa necessariamente é má o tempo todo, mas qualquer momento ela pode praticar um ato de maldade que pode ser visto como uma coisa pequena, pode ser visto como coisa absurda. Aqui a gente viu alguns exemplos. Só que a coisa é um pouco mais complexa do que simplesmente associar a maldade a isso. Porque se a gente pensar, também o apóstolo Paulo, ele mostra para nós, lá no comecinho do livro de Romanos, um pouco das nossas responsabilidades como seres humanos. Quero ler com vocês aqui, e aí vamos prestar atenção, porque é um texto um pouco complexo. Romanos capítulo 1. Vamos lá, deixa eu achar aqui exatamente. Né? Começa aqui, no versículo 18. Não vou ler tudo, né? Vou pular um trecho, mas vamos lá. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo? O seguinte: Deus não compactua com as coisas erradas que acontecem nesse mundo. Ao contrário, né? É que o sentimento que é demonstrado por Deus é um sentimento de ira. Tá? De quem? E é importante a gente ver aqui, ó, porque esse versículo não está falando de um grupo de pessoas. Não está falando de uma elite intelectual, não está falando de sacerdotes, não está falando de poderosos. Está falando de quem? Dos seres humanos. Todo mundo. Né? Todo mundo. Né? Que por meio da sua injustiça suprimem a verdade. E aqui começa, gente. Esse é um dos versículos que faz pensar a respeito da nossa responsabilidade espiritual. E que não existe ingenuidade, ou, como eu posso dizer, não existe a ingenuidade, assim, do tipo, eu não sabia. Sabia que isso era errado. Eu não sabia que isso não podia. Pois pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles. Eles quem? Os seres humanos. Então, o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. O que esse versículo quer dizer? Deus espalhou na criação, nessa nossa criação, nessa nossa realidade, evidências a respeito dele. Está lá. A gente pode ignorá-las ou a gente pode dizer que eu não sabia. É o que eu falei da ingenuidade espiritual. Dizer, eu não sabia. Está aqui, ó. Tudo o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, os seres humanos, porque Deus lhe manifestou. Ou seja, Deus espalhou evidências a respeito da sua vontade, a respeito da sua justiça, a respeito da sua existência como Deus, né? Nas coisas em que foram criadas. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder, a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebido por meio das coisas que Deus fez. Então, a própria natureza é a principal evidência do poder de Deus, da divindade de Deus como criador de todas as coisas. Então, nós como seres humanos podemos não acreditar, podemos fingir que não sabíamos, podemos ter qualquer tipo de desculpa. Mas o fato é, Deus colocou nesta realidade evidências a respeito dele, da sua divindade, do seu poder. Por isso, os seres humanos, eu estou aí terminando o versículo 20, por isso os seres humanos são indesculpáveis. Não existe como a gente dar uma desculpa para Deus, do tipo, eu não sabia.
Sabia. Porque tudo que você, de novo, né, é um versículo complexo, mas tudo que a gente pode saber a respeito de Deus está onde? Na própria natureza que ele criou. Tá? Então, não é uma coisa legada a uma elite sacerdotal, intelectual, qualquer coisa. É para os seres humanos como um todo. Os seres humanos como um todo. E eles são indesculpáveis porque, tendo conhecimento de Deus, ou seja, tendo conhecimento dessas coisas, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios e o coração insensato deles se obscureceu. Dizendo que eram sábios, se tornaram tolos e trocaram a glória de Deus, do Deus incorruptível, por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. E aí eu vou pular um pouquinho aqui, né, para a gente chegar aqui mais para o finalzinho, né? Então, por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou, né? Esse versículo aqui quer dizer que Deus, então, consentiu ou permitiu um modo de pensar reprovável para praticarem coisas que não convêm. Estão cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza. Estão cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano, malícia. São difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem afeição natural e sem misericórdia. Embora conheçam a sentença de Deus de que os que praticam tais coisas são passíveis de morte, eles não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. Então, o que esse versículo nos ensina? O pecado nos levou para esta condição. A gente sabe, a gente encontra na natureza e sabe que ela glorifica e dá testemunho a respeito de Deus como Criador. A gente sabe. E você vê que, assim, gente, esse texto foi escrito, né, no primeiro século. No primeiro século. No primeiro século, sabe o que é? Né? Tem mais de 2000 anos atrás. O que ele estava falando? Que os homens eram caluniadores, invejosos, cheios de ciúme. Agora eu pergunto para vocês, esses homens daquela época são diferentes dos homens dessa época? Vou ler de novo aqui, ó. Caluniadores. Não, vou começar. Ó. Injustiça, perversidade, avareza, maldade. São cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano e malícia. São difamadores, caluniadores. Tá tudo aí. Pergunto para vocês. Isso aqui é século I. Está falando lá mais ou menos do ano 60 depois de Cristo. Lembrando que Cristo morreu no ano 33, não foi bem essa data, mas só para servir de referência. Então, nem era tanto tempo depois que a igreja tinha sido estabelecida como né, elemento espiritual aqui nessa terra. A humanidade já era assim, então a gente não ficou pior, a gente só ficou igual que a gente sempre foi. Vocês estão me entendendo? Se lá no século I, mais de quase 2000 anos atrás, a coisa já estava assim, isso quer dizer que a gente, como ser humano, sempre foi assim. Talvez em maior medida, talvez outros em menor medida. Então, o problema da maldade humana é nosso, não é de Deus. A humanidade por si só, quando ela se inclina para o pecado, ela tende a fazer todas essas barbaridades que você vê aqui. Então, você pergunta, e como que a gente elimina? Ou por que pior, por que Deus permite essas coisas? É a pergunta central do Wilson. Por que tem lá um ditador, né? Cara que
oprime, humilha, o corrupto, né, o psicopata. Por que tem essas pessoas? É fácil dizer que é o pecado e botar tudo na culpa do pecado. Dizer assim, é por causa do pecado, não tem pecado. Isso existe por uma coisa que Deus nos deu e Ele não pode nos tirar, que é a liberdade. Para o mal acabar, só tem dois caminhos. Ou nós decidimos nunca praticar o mal, ou Deus tem que tirar a nossa liberdade. Vocês estão me entendendo? Porque assim, ou você diz, não, eu não vou fazer, igual criança. Presta na criança pequena. Vou colocar o dedo na tomada. Ou você ensina a criança que ela não pode fazer, ela aprende que ela não vai fazer, ou se ela for colocar o dedo na tomada sem tirar. Pega a criança, não deixa. Tá? Se você pegar a criança e ela se sentir, né, irritada com isso, o que ela vai fazer? O que ela vai fazer, Marquinhos? Primeiro que vai espernear, chorar, brigar e depois pôr o dedo lá. Né? Não é, Paulinho? Então, para a gente resolver o problema do mal, ou a gente deliberadamente diz não vamos mais praticar nenhum mal. E eu pergunto para vocês, será que é possível? Eu não sei dizer. Eu tenho as minhas dúvidas se é possível. Acho difícil. Ou então Deus tem que pegar e tirar a nossa liberdade. Falar assim, ó, quer ver vocês? Quer fazer uma coisa errada? Pá, dá um choque. Né? Só que se Deus tira a nossa liberdade, nós não somos livres, nós somos escravos, porque é um escravo que não tem liberdade. Por isso que eu falei para vocês que a resposta é uma resposta talvez não agrade. Porque na prática, a humanidade, quando ela se envolve com o pecado, ela abre uma porta. E a porta é essa aí, ó. E por mais que pareça um cenário de que, nossa, todo mundo é ruim, todo mundo é em maior ou menor grau. Viu? Vamos começar da onde? Ó, cheios de inveja. Quem é que nunca sentiu inveja? Em maior ou menor grau. Aí você fala, não, uma inveja pequena não tem problema. Então aí você está começando a ponderar que se for pequeno não tem problema. Né? Homicídio com certeza ninguém fez aqui, mas e a discórdia? Né? Quem nunca brigou com o irmão, com o pai, com a mãe e virou a cara, ficou uma semana sem falar, né? Desejou que nunca existisse, né? Desejou que morresse. Quem nunca enganou, né? Assim, eu já tô chegando. Não, querida, eu já tô chegando, né? Esse eu tô chegando é 2 horas, né? Tô perto. Né? Quem nunca agiu aí, né? De malícia, quem nunca foi arrogante, orgulhoso, quem nunca desobedeceu os pais, quem nunca agiu sem misericórdia, sabe? A pessoa foi lá, pediu desculpa, tentou se retratar e você esculhambou com ela. Você é um traço. A pessoa está lá pedindo desculpa e você tripudia em cima. Né? Gente, nós somos assim. Então, em maior ou menor grau, essa é a natureza quando a gente está sem Deus. Para a gente poder reverter isso, nós temos que pegar essas coisas, tirar da nossa vida e trazer fruto do Espírito como a evidência de uma vida transformada. Então, o que eu quero dizer é que o mal, ele conecta a humanidade de todas as formas. E para piorar, o mal, ele permite a criação de estruturas de poder.
Porque o cara que adquire o poder, que é mau, você acha que ele vai fazer coisa boa? Ele não se tornou mal, ele sempre foi daquele jeito. Só que agora, com o poder, ele se acha no direito de fazer o que quiser. Mas ele sempre foi mal. Né? Vocês já devem ter ouvido falar aquela frase que diz: quer conhecer uma pessoa, dá poder para ela? Vocês já ouviram? Essa frase é real, foi inventada. E a gente sabe. Foi a pessoa que se transformou depois que ela teve poder, dona Júlia? Ela sempre foi daquele jeito. O poder simplesmente deu credencial para ela ser aquilo que ela sempre foi. Então, o problema da maldade humana é porque os seres humanos, quando são assim, eles são assim, desse jeito. E aí, como o poder permite, né, estabelecer, né, essa relação entre opressores e oprimidos, a pessoa simplesmente extrapola aquilo que ela é. Mas é importante lembrar que lá no comecinho, né, Deus não compactua com essas coisas. Então, ele sabe que isso vai ter uma consequência, porque ele é onisciente. Mas ele permite por causa do pecado que a humanidade abriu a porta. Não faz parte do propósito dele. Então, esta é a realidade do mundo que nós estamos inseridos. O mundo que jaz no maligno, na maldade. E que se nós, cristãos, servos de Deus, tivermos uma postura diferente, não é à toa quando você vê Jesus falando que você é a luz do mundo, o sal da terra. Não é à toa. Não é para transformar você numa pessoa especial, iluminada. É para se contrapor a essas coisas que estão aqui. Nós não somos seres superiores porque temos o Espírito Santo de Deus. Nós somos seres para se contrapor a esta realidade aqui da maldade. Então nós não podemos aceitar e nem praticar maldade. A gente tem que se opor a ela, porque ela é contrária ao propósito de Deus. E por estar a humanidade estar nesta condição, a gente vê toda essa forma de injustiça. É por isso que Jesus disse: ide por todo mundo e fazei discípulos de todas as nações. Por quê? Porque se pelo Espírito de Deus nós somos purificados, libertos dessa maldade, nós temos condição de estancar isso aqui. Estancar essa maldade. Mas ela não vai acabar. Porque para acabar, ou a humanidade inteira faz um pacto de nunca mais fazer isso aqui e coisas semelhantes a essa, o que eu acho difícil. Ou Deus teria que vir e tirar a nossa liberdade. Na primeira vontade de você querer fazer alguma coisa, né? E aí? Se Deus tirar a nossa liberdade, como que nós ficamos? Né? Ficamos como robôs, né? E eu li um livro uma vez que eu achei muito interessante. Né? Ele fala o seguinte: olha, sem liberdade não existe amor. Porque você é obrigado. É a liberdade que nos dá o direito de amar a Deus. Nós não somos obrigados a amar a Deus. A gente só ama porque Ele nos deu a liberdade para amá-lo ou desprezá-lo. Então, a maldade humana só tem dois caminhos. Três, digamos assim. Continua como está e vai continuar como está. Não vai ser resolvida nesta realidade. Ou os homens, né, se tornariam tão superiores moralmente falando, a ponto de dizer: não, agora a gente vai ser uma panaceia. O que é panaceia, doutor?
Aquele remédio que diz que cura tudo, mas não cura nada, né? É a solução para todos os problemas. Não existe. Ou Deus tira a liberdade. Não existe. A prova disso, gente, é por que vocês acham? Olha, pensa aqui comigo. Por que vocês acham que Deus vai criar, lá no Apocalipse, novo céu e uma nova terra? Por causa desse problema cósmico aqui. Então, está contaminado pelo pecado. Né? Ainda diz, né? As coisas passadas a gente já não vai ter mais lembrança a respeito delas. Ou seja, essas coisas que a gente vê aqui já não vão fazer mais parte da nossa natureza. Ah, então nós vamos perder a nossa liberdade? Não, nós vamos perder o desejo por essas coisas. Que é diferente. Mas tem que ter uma virada de página nessa história. Porque é um problema. Maldade sempre vai existir enquanto esta realidade existir, vai. Em maior ou menor grau, porque o ser humano abriu uma porta e não vai fechar. E você sabe, às vezes mesmo com Cristo, a gente ainda não cai nessas coisas? Vai dizer que não. Cai ou não cai? Val, né? Mesmo com Cristo, a gente ainda, né, sente um ciúme de vez em quando, né? Mesmo com Cristo, a gente ainda, né, tem uma, né, perversidade, discórdia. Então, sim, mesmo com Cristo, a gente ainda está sujeito a esse tipo de coisa. Então, não somos moralmente perfeitos. Não somos. E a dúvida que fica é, mas, por exemplo, uma pessoa que, sei lá, dois gêmeos siameses, acho que deu esse exemplo, inclusive, foi, né? Gêmeos que nascem e tal, e tem que conviver, duas pessoas no mesmo corpo. Acho que foi esse exemplo que você deu, não foi? Né? E aí, acho que alguém, depois da aula, falou para mim, e, por exemplo, os pais que têm filhos autistas, né? Como que fica essa questão? Como que fica, Marquinhos? E aí, Val? Vou perguntar para vocês uma coisa. Em média, acho que quantos hoje, tá? Hoje a expectativa de vida é muito mais alta do que no passado, mas hoje, quantos anos em média uma pessoa vive? Dá um número aí, só para a gente ter uma referência. 76. Oi? 76. Não. Então, vamos aumentar para 96, então. Quer viver pelo menos um pouco mais, né? Veio os bisnetos. Só 6 anos. Vamos imaginar aí, vai. Vamos chutar um pouco mais para cima, né? Vamos colocar aí uns 95 anos. Né? Tá 105. 105? Tá bom, vamos chutar então 105 Matusalém, né? 105 é muito ou pouco? Hoje em dia é muito. É muito? Hoje em dia, Você quer viver 105 anos? eu quero. Então a resposta é depende, né? Depende, né? Mas se nós somos imortais, porque a Bíblia diz que somos, 105 é muito pouco. Muito pouco. Eu, para mim, já ficaria feliz os 105. 105 eu tava... Vou fazer uma pergunta para vocês. Então, isso eu prometo. Se a gente não terminar aqui, a gente volta nesse assunto semana que vem, tá? Se Deus chegasse e dissesse o seguinte, olha, eu vou te dar duas opções. Essa primeira opção aqui, se você aceitar, você não morre mais. Você não morre mais. Só que você continua nessa vida.
Então você vai ficar doente de vez em quando, você vai ficar sem dinheiro de vez em quando, né? Você vai ter todos esses problemas que você está vendo aqui, mas não tem mais morte. Não tem nem céu nem inferno. Você continua aqui. Essa é a opção. Essa é a opção. Então, assim, de vez em quando você vai ter dinheiro, de vez em quando você vai ficar sem. De vez em quando você vai ficar doente, de vez em quando você melhora. Mas você não vai morrer mais. Você vai continuar aqui. Aí eu te dou essa outra opção. Essa outra opção, você vai ficar comigo. Só que você tem que abrir mão dessa vida que está aí. Você tem que deixar tudo para trás. Então, você pode... Só que aqui você vai estar comigo. Aqui também não tem mais inferno, você não vai ficar mais doentes. Só que aqui é comigo. Só que eu não vou te dizer o que tem aqui. Aqui você já sabe o que tem. É essa vida que você está aí. Aqui é uma vida que você não sabe. Que eu não te contei. Mas vai estar comigo. Tá? E eu não vou te dar detalhes. O que você escolheria? Eu escolheria a segunda opção. Falta fé. Sabe o que vai acontecer com quem escolher a primeira? A pessoa vai dizer, agora que não tem céu e inferno, igreja? Pra quê? Pra que eu vou pra igreja? Vou estar aqui para sempre mesmo. Vou ter momentos bons, vou ter momentos ruins. Eu não sei bem o que tem aqui, mas isso aqui eu conheço. E se eu conseguir sobreviver até aqui, com coisa boa, com coisa ruim, muita gente vai escolher essa opção se isso acontecer. É muita gente. Porque essa aqui ele não falou direito o que é. Então, sim, mas tem muita gente que pensa que o conhecido é melhor do que o desconhecido. Falou tudo, para isso tem que ter fé. Tem que acreditar que esta vai ser a minha melhor opção. Tá? O que eu quero dizer com isso? Que esta vida, a gente está aí no 105 ou no 76, para ser mais perto da média, né? E a gente deposita muita expectativa em 76 anos. E a gente esquece que são só os primeiros 76 ou 105 de uma eternidade. Então, a gente quer ser feliz numa fração do tempo, ou você quer ser feliz o tempo todo? Uma vez eu ouvi uma música, uma cantora, chama-se Aline Barros, acho que muitos de vocês conhecem. Eu não sei quem que foi o compositor da música, mas ela, no trecho, ela fala assim: no dia em que eu te conheci, o céu para mim já começou. Então, eu achei isso muito interessante, porque a gente põe muita expectativa numa fração da nossa vida e esquece que a gente tem uma eternidade toda pela frente. E uma das coisas que a gente não entendeu nesta vida é que esses 76 ou 105, eles só nos preparam para esse porvir. Eles só são um estágio. E eu vou parar por aqui e aí prometo que a gente fecha esse assunto então na próxima aula, falando não mais da maldade humana, porque essa é uma resposta que não vai agradar ninguém, como eu comentei no começo, mas falando dessas questões, dessas dificuldades que a gente tem que lidar com família, com filhos, né? Coisas que a gente sabe que não está bom e como que a gente faz, tá? Então vou pausar aqui a gravação. Bom?